Atos 18, 1. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Pode pular para o verso 4. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus quanto gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça, o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Pode pular para o verso 9. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade, Corinto. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Você veja que quando Paulo sai de Atenas, chega em Corinto, é isso que está relatando aqui em Atos 18, 1 em diante. Os judeus e os gregos, eles se opõem à pregação do Evangelho, eles se opõem àquilo que Paulo está ensinando, que é aqui o início, o princípio da instalação de igrejas, é o princípio do cristianismo. Mas logo no versículo 9, no 8, 9 e 10 em diante, Deus à noite confirma para Paulo: continua, eu tenho um projeto, eu tenho um povo nessa cidade, que é Corinto. Então Deus confirma ali no verso 9 aquilo que é o propósito: nós vamos ter uma igreja em Corinto, amém? E ali Paulo fica por 18 meses, e aí nós vamos falar um pouco sobre, aí nós vamos entrar em Corinto, na carta de Coríntios, e estudar a igreja de Corinto, mas eu quero contextualizar para você, que lugar é esse, que cidade é essa, que fica na Grécia, qual que era o contexto histórico, o contexto daquele povo, e aí nós vamos analisar pela ótica de Corinto, aquilo que a palavra de Deus, sempre que nós estudamos as escrituras, ela não vai ser somente para a gente olhar para trás, ela é geralmente também para nós olharmos para o presente, e por que não a gente olhar para o futuro. Às vezes a Bíblia ela é mais atual que o jornal de amanhã, meu querido, e a gente fala isso porque é uma grande verdade. Corinto era uma cidade, a capital da província de Acaia, uma região portuária. Uma região portuária é um lugar que transita muitas pessoas. Ela fica entre o mar Jônico e o mar Egeu, e nesse lugar de região portuária, de economia forte naquele tempo, Corinto era um lugar favorável economicamente para se implantar uma igreja, e também como recebe muitas pessoas, uma cidade portuária, automaticamente, além dos povos habitantes da cidade, tem pessoas novas que chegam. Então ali, Paulo viu um lugar estratégico para implantar uma igreja, porque sim, economicamente se expande o Evangelho. Mas Corinto também era um lugar marcado por ser imoral. Quando as pessoas falavam que moravam em Corinto, a lembrança que poderia vir à cabeça deles era a promiscuidade que ali habitava. Era uma cidade de imoralidade. A deusa do amor para os gregos, a deusa Afrodite, é a cidade de Corinto. Lá havia um templo pagão para Afrodite. Numa parte alta da cidade, os relatos históricos contam que mais de 1000 prostitutas serviam a Afrodite. E esse mesmo porto, que era o fluxo de economia, era onde essas 1000 prostitutas faziam aquilo que era a promiscuidade que reinava naquela cidade. Nós podemos pensar: poxa, então nesse lugar não faz sentido. Não, se o Evangelho ele veio para os doentes, não para os perfeitos, não para os sãos, não para os senhores da lei. Esse é um segundo motivo que Corinto era um lugar bom para implantar uma igreja, porque ali era um lugar para ser transformado, era um lugar perfeito para ser obra-prima, matéria-prima do milagre de Deus, para ser uma cidade transformada. Mas assim como eu já te disse, o que estava acontecendo? O que Paulo estava enfrentando? Oposição. Ou seja, uma das primeiras implantações, uma ótima implantação, a igreja de Corinto. Quantos lembram, quantos não lembram? Como não lembrar das cartas de Coríntios? 1 e 2 Coríntios. Mas aí por quê? Por que Coríntios é tão citada na Bíblia? Por que Coríntios? Porque assim como ela foi uma igreja de sucesso, ela foi uma igreja que caminhou nos dons, ela foi uma igreja que deu trabalho para Paulo, ela foi uma igreja que deu problema
ela foi uma igreja que tanto quanto relevante, tanto quanto ela foi problemática. E aí nós vamos ver nessa noite, nós vamos ver as conexões que nós temos com Corinto. Nós podemos ver e identificar através da palavra essa noite que problemas que aconteceram há 2000 ou 1950 anos atrás, eu não sei, eu só sei que esse tempo é depois de Cristo. Nós podemos, a nossa inclinação humana é capaz de replicar aquilo que o povo de Corinto estava fazendo, aonde Paulo vai admoestar, Paulo vai corrigir a rota dessa igreja, desde o começo. E no capítulo 1 ao 4, o que Paulo está corrigindo entre eles é a divisão. E nós vamos ler junto 1 Coríntios, pode colocar para nós, capítulo 1, do verso 10 em diante. 1 Coríntios 1, 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Aqui eu quero pegar o primeiro ponto dessa mensagem, que eu acho muito legal, muito bacana, muito legal, que Paulo não fala, tem alguém falando, tem um pessoal, alguém me disse, pastor, me disseram, ou estão falando por aí. Paulo dá um endereço, ele fala, alguém, fui informado pela casa de Cloe. Ele fala da onde que está vindo a fonte. Por quê? Por que Paulo faz isso? Porque ele quer enfrentar o problema, ele não quer passar pano. Porque se a informação viesse errada, ele estava buscando corrigir a rota e não só apenas fazer uma fofoca. E a partir daqui ele cita, está tendo contendas entre vocês, está tendo divisão entre a igreja, e eu fui informado pela casa da família tal. Verso 12, refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, que é Pedro, e eu de Cristo. E aqui no primeiro momento dessa mensagem, a gente vai encontrar o problema que Paulo está querendo atacar na igreja de Corinto. O problema da divisão entre eles é porque, na cultura grega, eles eram apegados a filósofos. Então, pela sabedoria humana, pelo conhecimento humano, eles eram um povo muito apegado ao conhecimento. Eles tinham o seu filósofo preferido, eles tinham o seu pensador favorito. E esse povo, eles tinham essa inclinação a ter pessoas de preferência, a colocar aquilo que a gente chama de personalismo na igreja, porque eles estavam repetindo a cultura da qual eles foram criados, e isso estava fazendo eles ter preferências. E aqui nós temos 4 pessoas, bem entabulada e colocada por Paulo. A primeira é Paulo, ele é o fundador da igreja de Corinto, lembra? Como nós contextualizamos, Paulo, fundador. Apolo foi alguém treinado por ele, foi alguém ensinado por ele, mas Apolo era um grande orador, um homem que falava muito bem. Isso está nos registros bíblicos, históricos sobre Apolo. Pedro, Cefas, ele era um grande evangelista, alguém que movia muitas pessoas. Quando ele pregava, muitos se rendiam a Cristo. E aqueles que talvez se diziam aqui, o quarto povo, a quarta divisão, né, na igreja, os que falavam, eu sou de Cristo, eles eram talvez não, com certeza, são aqueles que eram mais maduros espiritualmente, porque eles entendiam claramente que não era sobre o orador, não era sobre o fundador, não era sobre um grande evangelista, era sobre Cristo. E aqui nós começamos a entrar naquilo que eu quero entrar nessa noite, que é a mensagem da cruz. Paulo começa a corrigir uma rota de divisão em toda a primeira carta de Coríntios. Em cada capítulo, se você olhar, ele vai apontando para Cristo, ele vai apontando para a mensagem da cruz, ele vai apontando para aquilo que significa o que Jesus fez. Amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Coloca para nós 1 Coríntios 3:3. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Pode ir para frente.
Quando, pois, alguém diz eu sou de Paulo, outro de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Afinal de contas, quem é Apolo, quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Aí ele fala, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Aqui Paulo, ele é muito corajoso, ele esvazia-se de si, ele podia muito bem aprontar para ele, como fundador da igreja, e dizer, olha, que legal, muito massa, estou gostando aí dos que estão comigo, hein? Vamos, quero mais. Vocês aí de Apolo, vocês aí de Pedro, ei, vem para cá. E ele começa a fazer o oposto disso. Ele fala, quem são nós? Quem somos nós? Quem é a minha pessoa, perto da pessoa de Cristo? Ele aponta para Jesus. Isso vai falar para nós sobre chamado, sobre a gente entender que o que eu faço, o que uma outra pessoa faz na igreja não é mais importante do que ninguém. Que quando a gente está aqui servindo, nós somos todos iguais, sabe, a nossa categoria é filho. Eu gosto muito bem de usar a expressão que ser pastor é um papel, não é um título. O que é um papel? Eu represento, eu faço. Mas Paulo está colocando todo mundo abaixo, e você vai ver que ele vai usar termos muito mais fortes para diminuir a si mesmo e exaltar o nome de Cristo. Ele vai retratar que onde tem personalismo, onde a gente está baseado em pessoas, vai ser uma característica de alguém que tem imaturidade espiritual. Por isso que eu falei para você que aqueles que já entendiam, que eles se diziam eu sou de Cristo, eles eram maduros na fé. Eles tinham maturidade espiritual, eles já estavam entendendo sobre o que era o Evangelho de verdade. E eu quero continuar com você. Olha o que Paulo fala, verso 13, 1 Coríntios 1:13. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Não, somos batizados em nome de Jesus, amém? Batizei, dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas, além desses não me lembro de se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Todas as vezes que uma mensagem de um orador, todas as vezes que a mensagem de um evangelista, todas as vezes que a mensagem de um fundador, vocês estão comigo? Ela quer se sobrepor à mensagem da cruz. Aqui Paulo está dizendo, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. O que nós precisamos fazer por toda a nossa vida, por toda a nossa caminhada, é colocar uma lupa sobre todas as mensagens, inclusive sobre essa que eu estou pregando, e ver se ela está correspondente com o filtro da cruz. Por que nós temos que pregar? Eu me sinto inclinado a pregar essa palavra nessa noite, porque sim, nós estamos em 2023, e eu tenho falado sobre isso também nas últimas mensagens, vivendo um tempo, assim como era 2000 anos atrás, que pessoas se opõem à pregação real do Evangelho, pessoas se opõem à rejeição, a perseguição à igreja, ela é muito, entre aspas, boa, porque a igreja ela sempre cresceu quando foi perseguida, ela nunca diminuiu. Eu e você estamos aqui hoje porque o Evangelho foi passado e ele chegou para mim e para você. Eu vou tomar água, senão minha voz vai falhar. Amém? Glória a Deus. Mas como eu falei, a mensagem da cruz, e nós vamos entrar nesse ponto, a mensagem da cruz, e a mensagem da cruz vai falar de quê? De cruz. E o que a cruz simboliza para mim e para você, irmãos? A cruz é o símbolo do cristianismo. E quando nós formos falar de religiões e de ideologias, vou citar algumas delas para nós nessa noite, vocês vão lembrar, elas possuem seus símbolos. O comunismo, ele tem o símbolo do martelo e da foice. O nazismo tem um emblema da suástica. O judaísmo tem a estrela de Davi que está na bandeira de Israel. O islamismo
é uma lua decrescente. E a cruz de cabeça para baixo, se você não sabe, significa um símbolo do satanismo. E a cruz de Cristo, a cruz sem Ele é a representação do cristianismo. E aí eu quero que você olhe em Gálatas 6,14, pode botar para nós na projeção. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Em outra versão vai dizer: quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. A cruz representa aquilo que nós cremos. A cruz, ela tem toda a simbologia daquilo que é a nossa fé, amém? Vamos seguir aqui. Em algumas Bíblias, se você tem aí com você a Bíblia física ou a Bíblia do celular, o verso 18, 1 Coríntios 1, 18, vamos ler juntos. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Pois está escrito, e aqui é uma citação ao livro de Isaías: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Aqui Paulo está falando que a inteligência de Deus, que a sabedoria de Deus, ela se sobrepõe à inteligência do homem, meu irmão. Não há nada que eu e você possamos pensar, pregar ou falar com a nossa boca que seja maior do que a mensagem que Jesus entregou na cruz. Ao entregar a sua vida e ressuscitar ao terceiro dia, isso se sobrepõe a qualquer inteligência humana. Isso sobrepõe a tudo que a sabedoria na Grécia era estudada, era falada. Por isso que o Evangelho é uma loucura, porque para o homem é impossível alguém ressurgir ao terceiro dia. Verso 21, não, aqui 20, desculpa. Onde está o sábio, onde o escriba, onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Sabe, os ensinamentos eles eram tantos, a multiforme religião, a multiforme inteligência daqueles homens limitavam aquilo que, por isso que Paulo vai dizer, é uma loucura a pregação desse Evangelho, desse Jesus. No verso 22 em diante diz assim: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Pode botar no 22 para nós. Porque tanto aos judeus pedem sinais, como aos gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Aqui ele está falando de públicos que têm gosto, que têm preferência. Sabe, vocês sabem, igreja, eu prego sobre os dons espirituais, é algo que a gente empodera, e a base disso está em 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14. Mas aqui ele está falando de um público que gostaria de se mover só do seu jeito, sabe? Só da forma que você gosta. Então, eu só quero me mover por sinais, por milagres, por maravilhas. Como os gregos buscam sabedoria, e o grego, que é outro público, ele só quer conhecimento. Para nós entendermos melhor, ele só quer a letra. E ele está falando, mas Paulo, eu prego Cristo crucificado. Por que ele fala Cristo crucificado? Por que ele dá esse enfoque? Porque a base da igreja, ela tinha que entender que a mensagem da cruz era a base de tudo. Não adianta eu andar por sinais e milagres, porque se Deus não fizer, como que vai ser a minha base? Tem aquela música, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. É por isso que a mensagem da cruz tem que ser a nossa base. Porque se eu embasar somente por milagre, a minha fé, se eu embasar somente por sinais, aquilo que eu creio, o dia que Deus não fizer, porque o silêncio de Deus também é resposta, o que vai acontecer comigo?
eu vou desistir, eu vou retroceder na caminhada. Estão comigo? E se eu caminhar só por conhecimento, é isso que ele está falando aqui, eu não vou poder usufruir dos sinais, porque eu só estou apegado ao conhecimento, eu só quero ler, eu só quero estudar. E o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Lembra que eu preguei há semanas atrás, que ele caminhava no jardim com Adão? Um Deus de relacionamento. Ele não é, sim, nós temos que estudar, nós temos que nos aprofundarmos na palavra, igreja, mas Deus não é só isso. É isso que Paulo está fazendo, é isso que Paulo está falando aqui. Não limitem Deus, relacione-se com Ele, através da mensagem da cruz. Coloca para nós, só para confirmar isso, Jeremias 9, 23. Jeremias 9, 23 diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, saber que eu sou o Senhor e faço misericórdias, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. E em Romanos 1, 21, pode colocar para nós também, Romanos 1, 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios. Aqui está o que em Romanos Paulo está falando? Se autodenominando sábios, anulando Deus e dizendo: nós sabemos, eu vou andar pela minha cabeça, eu vou andar pelas minhas próprias doutrinas, eu vou andar pelas minhas próprias pernas, porque eu agora tenho tanto conhecimento, eu sou tão bom, eu. Quando a gente fala muito eu, está faltando o D e o S, é Deus. Quando a gente anda pela própria sabedoria, como o povo grego tinha a inclinação de andar, a facilidade que nós temos de cair e termos uma necessidade de ser corrigido é enorme. Nós temos que não ter as nossas próprias doutrinas, nós temos que ter a doutrina cristã, a doutrina da nossa caminhada, embasada pela mensagem da cruz. É a mensagem da cruz que vai ser a lupa, que vai ser o filtro, que vai ser a peneira de todas as mensagens. É aquilo que Jesus fez, é aquilo que aponta para Ele, que não aponta para mim, que não aponta para A, que não aponta para B, que não aponta para C, aponta para a cruz. Um terceiro argumento de Paulo é que a sabedoria de Deus, ela frustra a arrogância humana. A cruz não é para quem quer, ela é para quem Deus chama, e nós vamos ver isso na sequência dos versículos. Vamos ler o 1 Coríntios 1, do verso 25 agora em diante. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aí aqui vai falar a vocação dos santos. Irmãos, reparai pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aqueles que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença do Senhor. Vocês estão entendendo que lá no começo, quando eles estavam divididos entre um líder ou outro, entre o fundador, entre o orador, entre o evangelista, eles estavam se vangloriando, se orgulhando daquilo. Eu tenho pregador de preferência, e por ter pregador de preferência eu sou orgulhoso ainda. Eu sou mais desse. E aqui Paulo está falando o quê? A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Por quê? Porque a única glória que nós precisamos é a glória da cruz. É a glória que é dele, a glória não é nossa. Por isso que a mensagem que eu prego hoje, eu não sei se eu estou alcançando esse objetivo, eu espero que sim, em nome de Jesus. Ela não aponta nada para mim,
ela aponta 110%, 200%, 300%, se possível 1000% para Jesus. Porque Ele é a razão pela qual nós não somos consumidos. A sua graça, a graça é dele, Ele é a graça. Então, meu irmão, nós não somos valorosos e preciosos por ser quem somos, mas nós somos pelo fato de Ele ter escolhido a nós. E aí eu quero entrar nesse ponto com você. Nós somos escolhidos, porque se nós somos esse povo que entendeu a mensagem, nós somos os gentios que tivemos acesso à compreensão do Evangelho, nós aceitamos a Cristo, nós o seguimos, nós nos reunimos como cristãos, porque nós somos escolhidos por Ele, não porque nós somos bons, não porque nós merecemos, não há mérito nenhum em nós, há mérito nele, no que Ele fez por mim e por você, amém? No final ele diz, mas no verso 30, 1 Coríntios 1:30, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Por isso que eu e você não podemos nos gloriar em líderes. Sabe, eu tenho inspirações, eu vejo pregadores, eu tenho pessoas de referência, mas nós temos que nos gloriar em nosso Senhor Jesus. Nós temos que se gloriar na glória dEle, e não numa performance humana. Vocês estão comigo? Essa mensagem, irmãos, ela é maravilhosa, porque eu acredito piamente que ela é uma mensagem em extinção. Ela é uma mensagem em extinção, porque nós temos vivido um tempo em que sim, infelizmente, pessoas têm tentado apontar para si, e isso é necessário ser falado nessa noite, porque eu acredito que quando o Senhor coloca essa palavra no meu coração, é porque há um propósito nos outros corações, amém? Essa mensagem ministrou o meu coração, ela ministrou tantas coisas que eu já vivi na minha vida. Eu já coloquei pessoas acima do lugar que Deus quisesse que eu colocasse. Eu já coloquei. É por isso que eu estou falando sobre isso, é porque eu já fiz isso. E eu lembro que eu falei numa mensagem há 3 semanas atrás, mas eu quero falar de novo. A idolatria precede a imoralidade, e é por isso que nós temos que cuidar. Aqui Paulo está tratando um sintoma daquilo que poderia ser um grande problema naquela igreja, que era a idolatria. Eu prefiro o fundador, eu prefiro o outro, eu prefiro aquele. Divisão. Amém, igreja? Eu quero ler com vocês no 1 Coríntios 2, verso 3. Ele está falando para os coríntios: e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. Aí olha o que ele fala aqui: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Paulo, se vivesse no nosso tempo, irmãos, ele seria considerado um homem PhD em teologia. Essa é a analogia que teólogos, que professores de seminário fazem. Ele seria um homem PhD, pós-doutorado em teologia, de tão sábio, de tão inteligente que ele era. E ele fala, esse é o versículo que está no meu Instagram, lá na bio do meu Instagram, esse versículo. Por quê? Porque eu amo o que eu estou pregando aqui. Há mais de um ano ele está lá. Porque ele vai falar o seguinte: eu estudo, eu posso alcançar o nível, talvez, meu Deus, 10% de Paulo, mas a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras, em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Vocês estão comigo? Paulo não queria apontar para ele de forma alguma, porque o que ele está dizendo aqui? Se eu quisesse usar da minha sabedoria para persuadir vocês, eu usava.
É isso que Paulo está falando. Porque eu sou sábio, eu sou inteligente, eu também sei. É isso que Paulo está dizendo. Mas não, eu prefiro o Espírito, eu prefiro o poder de Deus. Porque aí eu me esvazio de mim e eu aponto para Ele. Essa é a verdadeira sabedoria, meu irmão. Essa é a verdadeira inteligência de um cristão. Quando a gente não anda mais por homens, quando a gente caminha para onde que a mensagem da cruz aponta. E por fim eu quero ler com você Colossenses 3:1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Amém? A nossa vida está escondida com Cristo. A mensagem da cruz, tudo que eu e você somos, está nele. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas.